Aqui nesta sexta-feira à noite, nós estamos em clima de eleições, a campanha está com tudo, a gente está chegando, gente, à reta final da campanha eleitoral para este primeiro turno, ao que tudo indica, primeiro turno das eleições municipais aqui em São Luís. Na noite desta sexta-feira, dia 23 de outubro, nós recebemos aqui, vamos poder bater um papo franco, uma conversa super leve, super agradável, com o candidato do Partido Podemos, Eduardo Braide, que já está aqui, então eu vou dar uma boa noite especial a ele também e ouvir seu primeiro cumprimento, sua saudação inicial. Boa noite, candidato Braide. Boa noite, Dalva. Boa noite, Felipe. Boa noite, Célio. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer conversar com vocês aqui. Nós também estamos bem satisfeitos com a sua presença. Aos fins de semana, a gente sabe que a campanha costuma ficar mais quente, com muito mais caminhadas, visitas aos bairros, e poder tê-lo aqui nessa presença, ainda que virtual, conosco, é motivo de muita satisfação. A gente tem aqui os nossos entrevistadores que vão conversar com o candidato, vamos todos conversar juntos. Esta é a sétima entrevista, desculpa, é a oitava, já é a oitava entrevista que a gente faz, e a dinâmica é sempre a mesma. A gente tem a presença do editor-chefe do jornal O Imparcial, Célio Sérgio. Boa noite, Célio. Boa noite, Dalva. Boa noite, candidato. Boa noite, Felipe. Bom, boa noite, primeiro eu queria lhe agradecer o deputado federal, hoje candidato a prefeito de São Luís, Eduardo Braide, né, por ter aceito o convite do Grupo Imparcial de participar desta live, né, e oportunizar a nós e aos nossos internautas que estão nos acompanhando agora conhecer os seus projetos, né, para a capital maranhense, caso seja eleito, se Deus quiser. Eu, particularmente, sou suspeito, até porque sou um pouco simpático, porque ele gosta muito da cultura popular maranhense. É verdade. Ele torce para o Moto? Eu não sei se ele torce para o Moto, não. Mas isso é segredo, isso é segredo, isso é segredo. Seja bem-vindo, candidato. Um grande abraço. Obrigado, Sérgio. E temos ainda a presença do nosso especialista em marketing político, apresentador também de um programa bem, de uma veia muito política também, que é o programa Os Analistas, na TV Guará, afiliada à Rede Record News, Felipe Clã. Oi, Felipe. Boa noite, Dalva, boa noite, chefe Célio, boa noite, candidato Braide. Eu quero fazer um registro interessantíssimo, porque nós acabamos de fazer uma sabatina, né? Eu imagino o cansaço, se eu estou cansado em perguntar, imagina ele que pegou aquele batalhão de jornalistas tentando, né, colocar ele numa época gentil, né? Mas no sentido de entender o seu preparo, entender como está o seu olhar para São Luís. Eu acho que ele teve muito tempo para se preparar, né? Ele teve muito tempo para entender a sociedade, desde a eleição junto ao Edivaldo, depois com aquela eleição surpreendente de deputado federal. Mas é importante ele estar aqui junto aos nossos mais de 8 milhões de acessos diários e poder conversar com a população de São Luís por meio desses jornalistas tão qualificados. Bem-vindo, candidato. Boa noite, Felipe. Obrigado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a vida, a biografia, a jornada do candidato Eduardo Braide. Eduardo Braide tem 44 anos, é casado e tem 3 filhos, advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. Em 2005, assumiu a presidência da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, a CAEMA. Foi secretário municipal de Orçamento Participativo entre os anos de 2008 e 2009. Em 2010, Eduardo Braide foi eleito deputado estadual. Assim que assumiu o mandato, em fevereiro de 2011, começou a trabalhar para que os maranhenses tivessem melhor assistência à saúde, uma de suas maiores bandeiras. Seu primeiro projeto de lei foi o de criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Como parlamentar, também viabilizou recursos para a compra de equipamentos e manutenção do Hospital Aldenora Belo, do Hospital da Criança, do Hospital Sara, do Hospital da Mulher, do Socorrão 1, da Santa Casa e da APAI, aqui em São Luís. Eduardo Braide se reelegeu deputado estadual em 2014. Em 2016, se candidatou a prefeito de São Luís
e chegou ao segundo turno do pleito, com uma votação surpreendente, inclusive comentada por noticiários, jornais, portais de repercussão internacional. Terminou a disputa com 243.591 votos, ficando com 46% daqueles votos válidos em 2016. Em 2018, Eduardo Braide se elegeu deputado federal com uma votação que lhe acredita como o mais votado da história de São Luís. Dos 189.843 votos, 131 mil, mais de 131 mil, foram somente aqui na capital. Como deputado federal, continua trabalhando por São Luís e já destinou recursos especialmente para as áreas da saúde, da educação e para o combate à Covid. Paralelamente, participa de importantes comissões na Câmara Federal, analisando propostas que farão muita diferença na vida da população maranhense. Recentemente, integrou a comissão especial que discutiu o novo Fundeb, garantindo o aumento de recursos para a educação a partir de 2021. Ainda tinha mais informação para passar, mas a gente teve que fazer uma edição aqui, bem cuidadosa, carinhosa, mas eu aproveito o ensejo, alguns ensejos, candidato, de momentos que o senhor viveu ao longo desses anos todos de vida pública, para perguntar ao senhor o seguinte: em 2016, a gente viu um candidato que aparecia em quarto, quinto lugar nas pesquisas, sair disparando mesmo, na intenção de votos, e no dia da eleição em si, do primeiro turno das eleições de 2016, foi aquela votação surpreendente. O senhor passou de 5% das pesquisas para 22% nas urnas. Foi uma trajetória que surpreendeu a todos. E aí eu lhe pergunto o seguinte: naquela época, não havia diretamente nenhum ataque destinado à desconstrução da sua imagem como um homem público. Mas esse ano, diferente do que a gente viu 4 anos atrás, desde muito antes da pré-campanha, acho que desde quando saiu o resultado do segundo turno, começaram aí avalanches de tentativas de desconstrução da sua imagem, algumas inclusive já investigadas, porque tem relação com as fake news. Eu quero saber o quanto, na sua autoavaliação aqui sincera, isso tem impactado ou tirado votos do Eduardo Braide. Tá, primeiro eu quero agradecer ao Grupo Imparcial por essa oportunidade de conversar com vocês, conversar com todos aqueles que nos assistem. Agradecer o resultado da última pesquisa Ibope, que acabou de ser divulgada, que nos coloca em primeiro lugar disparado aí com 44% dos votos nominais. Ele dizer que a resposta está aí. A gente continua crescendo. A última pesquisa a gente estava com 43, já subimos para 44, mas você toca num ponto muito importante, que são exatamente a questão das fake news. Há um jurista muito famoso aqui em nosso país que diz que as fake news são a corrupção eleitoral do século XXI. A gente sabe que hoje a campanha se dá por meio digital, e uma notícia dessa falsa, quando ela é disseminada, ela acaba ganhando o mundo de forma muito rápida. Então, eu posso te dizer que, ao longo aí de vários anos, desde a campanha de 2016, como você bem lembrou no segundo turno, eu já fui alvo de muitas fake news. Mas quero começar com uma informação a vocês. Eu tenho 15 anos de vida pública. Vocês sabem que a primeira oportunidade que eu tive de ingressar na vida pública foi quando eu fui presidente da Companhia de Saneamento Ambiental. Nesses 15 anos de vida pública, Dalva, eu nunca respondi a nenhum processo na minha vida. Eu vou repetir. Em 15 anos de vida pública, eu nunca respondi a nenhum processo na minha vida. As minhas contas na CAEMA foram todas aprovadas sem ressalva. No período que passei como secretário municipal de orçamento participativo, o meu trabalho como deputado. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que eu acho que até em respeito ao eleitor, a todos aqueles que querem escolher de forma mais livre e democrática, eu lamento muito que uma campanha em 2020, que nós temos muitos jovens como eu, esteja acabando partindo para esse lado das fake news, das mentiras. Eu até hoje nunca fui acusado de nenhuma fake news, nem serei, porque estou fazendo uma campanha propositiva, uma campanha de apresentar realmente as nossas propostas, daquilo que a gente pode mudar a vida daqueles que moram em São Luís. Então, eu acho que quem está aqui em São Luís, quem mora aqui, quer saber como é que nós vamos melhorar a situação da saúde, como é que nós vamos diminuir a fila dos hospitais, das unidades de saúde,
como é que vai ter a garantia de que seu filho vai estudar em uma escola de qualidade, como é que a gente vai melhorar o transporte público da nossa cidade, como é que nós vamos fazer, em homenagem a Célio aí, para que a nossa cidade tenha cultura o ano inteiro, e essa cultura possa ser fonte geradora de emprego e renda. E é sobre isso que a gente vai conversar, tenho certeza, um pouco nessa noite. Muito obrigada. Eu já começo, inclusive, chamando você, Célio. Célio Sérgio foi aqui mencionado quando o tema foi cultura, e isso não é segredo para ninguém. Célio Sérgio, além de editor-chefe do Jornal Imparcial, é muito envolvido com a cultura popular, é um produtor cultural que apenas não ganha dinheiro com isso, né, Célio? Mas está lá na militância. Então, meu amigo, com você agora, faça aí o seu primeiro questionamento ao nosso candidato. Muito bem. Cultura popular ganhar dinheiro não é fácil, não. Viu? Essa é uma das coisas que o candidato vai ter que resolver com o pessoal da cultura popular. Como é que fazer esse povo ganhar dinheiro? Mas, candidato, nesse momento, a gente, exatamente como o Dal falou das fake news, a gente sabe que tanto o governador Flávio Dino quanto o presidente Bolsonaro não declaram voto para ninguém em São Luís. Né? Mas, nas redes sociais, é candidato disso, daquilo, que o senhor é, que o outro é. Eu queria que o senhor mesmo se posicionasse dizendo: o senhor é candidato de A, de B, de C. Quem é o Braide ideologicamente nesse posicionamento de guerra de lados aí que estamos vivendo no Brasil e no Maranhão também, ideologicamente falando? Célio, eu primeiro quero começar dizendo que a gente tem que parar com essa mania de achar que todo mundo tem que estar ligado ideologicamente a alguém. Meu trabalho como deputado estadual, meu trabalho como deputado federal, e aqui eu vou novamente lançar um desafio. Eu quero que alguém diga, nos 8 anos de mandato como deputado estadual e completando o meu 2º ano de mandato de deputado federal, qual foi a vez que eu votei contra a população. Não vão encontrar. Porque, para mim, o que interessa, Célio, é as ideias, são as ideias, é o projeto. Se o projeto é bom, e olha que eu fui oposição ao governador na Assembleia, mas todo o projeto que ele mandou para a Assembleia que era bom para a população teve o meu apoio. Da mesma forma que os projetos que eu entendia que não eram bons, eu combatia, eu criticava e tentava tornar o projeto melhor. A mesma coisa em relação ao governo federal. Então, para mim, está muito claro que essa situação é mais uma válvula de escape, é tentar desviar a atenção da eleição que tem que ser municipal. Veja bem, estão querendo antecipar uma discussão já de presidente que só vai acontecer em 2022. Então, eu posso responder com muita tranquilidade essa pergunta a você, que o meu apoio, o meu compromisso é com o povo. Vamos relembrar um pouco aqui. Quem foi que me elegeu a primeira vez em 2010 de deputado estadual? Foi o governador ou o presidente? Nenhum dos dois, foi o povo do Maranhão. Quem foi que me reelegeu deputado estadual em 2014? Não foi nenhum dos dois, foi o povo do Maranhão. Quem foi que me levou ao 2º turno da eleição de 2016? Por um acaso foi algum dos dois que pediu voto para mim? Não, foi a população de São Luís que entendeu que a gente estava preparado para administrar a nossa cidade. E foi a mesma população que me deu mais de 243 mil votos no 2º turno. Mas vamos mais à frente. 2018, deputado federal. Quem viu algum dos dois pedindo voto para mim, para deputado federal? Nenhum dos dois. Mas eu tive praticamente 190 mil votos para deputado federal e 131.553 pessoas em São Luís me escolheram como seu deputado federal. E eu dou todos esses exemplos para deixar bem claro que a minha campanha e a minha linha de atuação sempre foi a linha da independência, de aprovar aquilo que for bom, de criticar aquilo que for ruim. E é assim a nossa caminhada rumo à Prefeitura de São Luís. E por isso eu posso dizer a você, Sérgio, e a todos que nos assistem, com muita tranquilidade, eu vou procurar todos que forem precisos para melhorar a nossa cidade. Eu vou buscar parcerias com o governo do estado para a gente melhorar a nossa cidade. Eu vou buscar parcerias com o governo federal para a gente melhorar a nossa cidade. Eu acho que é isso que a população está esperando. Um prefeito que dialogue com todo mundo, um prefeito que converse com todo mundo. Olha que eu sei que você cobra política há muito tempo. Você nunca me viu xingando ninguém na política. Você nunca me viu destratando ninguém na política. E é exatamente por isso, por ter essa capacidade de ser conciliador, por ter essa capacidade de dialogar, que eu tenho certeza que nós vamos fazer uma grande gestão em São Luís. E aí, ressaltando, com apoio do governo do estado e com apoio do governo federal. E de quem quer que a gente tenha que buscar parceria para melhorar a vida em quem está aqui. Exatamente, porque a gente sabe que a cidade não tem recursos, né? Praticamente, o orçamento do ano que vem é menor do que desse ano, vocês já devem saber disso.
E tem que ter essa conversa com os poderes, tanto do Executivo Estadual quanto do Federal, para captar recursos. E como, falando do povo, e agora que o senhor falou do povo, tanto que está nessa cidade, a gente sabe que um povo sofrido, né, que tem aí mais de 50% do Bolsa Família, né, que está nessa pandemia sofrendo absurdamente. Agora mesmo nós temos dados aqui que reduziu a sua renda em 18% nesse período de pandemia. Né? Então, o que pode ser feito com o seu plano de governo para gerar renda para essa população tão carente, principalmente a mais carente, né? Que está sofrendo, que está passando por essa pandemia, e quando for o prefeito, com certeza vai receber essa pandemia aí ainda em curso. Né? Célio, primeiro é preciso dizer que a gente realmente tem que governar para quem mais precisa. E governar é eleger prioridade. E, com certeza, as prioridades do nosso governo serão governar realmente para aquelas pessoas que mais ficaram invisíveis ao longo do tempo. A pandemia, como você bem disse, trouxe para a gente uma experiência de mostrar que muitos brasileiros encontravam-se invisíveis perante o poder público. O auxílio emergencial que você citou aí, ele foi uma coisa tão emblemática que agora já se programa para que ele seja continuado por meio de um outro nome, porque a gente já percebeu que tem situações de brasileiros que não podem viver sem esse apoio, sem essa ajuda. Então, assim, São Luís não é diferente. São Luís está inserida em um contexto da pandemia. Mas o que a gente precisa fazer em relação a São Luís? Isso vale não só agora para a pandemia, mas ao longo dos 408 anos de história de São Luís. São Luís é uma cidade rica, São Luís é uma cidade bela, todo mundo sabe disso, todo mundo ouve isso. Quem é que não queria ter um porto de Itaqui como São Luís tem? Quem é que não queria ter as praias que São Luís tem? Quem é que não queria ter a cultura que São Luís tem? Nosso Bumba Meu Boi é patrimônio cultural e material da humanidade, nosso tambor de crioula, a nossa cultura, a nossa gastronomia. Mas o que São Luís nunca fez ao longo dos anos? Eu sei que você sabe disso. São Luís só tem cultura em 2 meses do ano, que é no Carnaval e no São João. Se você for a qualquer outra capital do país, eu vou citar só aqui as do Nordeste, você vai ver que se o turista chegar segunda-feira, tem alguma coisa para ele fazer. Se ele chegar na terça-feira, tem alguma coisa para ele fazer. Então, nós precisamos fazer com que a cultura em São Luís aconteça o ano inteiro. E por isso eu assumi um compromisso de implantar o Programa Municipal de Cultura, para que a gente faça com que a nossa cultura em São Luís aconteça ao longo do ano inteiro. E cultura está ligada a turismo. Mas a gente precisa primeiro preparar bem a nossa cidade para quem é daqui, para quem mora aqui. Por isso que em nosso programa de governo, nós colocamos o compromisso de implantar o programa Conhecendo São Luís. Porque se você perguntar hoje para quem mora em São Luís, quais são os museus que nós temos em São Luís, quais são os pontos turísticos que nós temos em São Luís e a história daqueles pontos turísticos, muitos talvez não saibam dizer. Então, para a gente poder... Só uma parte aí, velho. Os nossos museus, eles são mais frequentados por turismo de fora do que o turista local. Você pode ir lá perguntar qualquer um dos museus maranhenses, se você passar a lista lá, você vai ver que os maranhenses não frequentam o nosso museu. Isso é um bom projeto. E o que a gente percebe, Célio, quando a gente visita outra cidade e que as pessoas conhecem a história da sua cidade, elas têm orgulho de defender a sua cidade, elas têm orgulho de dizer ao turista qual é o lugar que ele deve ir, onde que ele deve frequentar, mas para isso nós temos que criar as atrações, os espaços culturais. E aqui eu quero citar 4 pontos para vocês. Primeiro, reativar o Centro de Artes Japiaçu, fundamental para a nossa cultura. Colocar para funcionar novamente o Circo Escola Nelson Brito. Quantos artistas, quantos fazedores de culturas não passaram por lá? Fundamental que a gente aconteça isso. E é bom que se diga, não é um custo muito alto para que isso aconteça. E por isso nós já vamos fazer nos primeiros meses de gestão. Nós precisamos modernizar e reabrir o teatro da cidade. Se fala muito em ocupar o centro histórico, em ter um bom centro histórico, e o teatro da cidade está fechado. A gente tem que reabrir o teatro da cidade de forma mais moderna, de forma que ele possa realmente dar a sua contribuição e a sua parcela junto à nossa cultura. E a Escola de Música de São Luís também, que já está há um tempo fechada. Então, eu cito esses 4 exemplos para mostrar como a nossa cultura precisa ter uma atenção melhor em relação à administração municipal. Mas ainda em relação a essa parte, nós vamos dialogar, nós vamos conversar com os fazedores de cultura, nós vamos conversar com o trade turístico para ver de que forma a gente vai fazer com que a nossa cidade funcione o ano inteiro. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é da nossa zona rural. Nós temos o Parque da Jussara, que só funciona 1 mês por ano.
Qualquer outra cidade, nós teríamos ali o Parque da Jussara funcionando o ano inteiro. No caminho do Parque da Jussara, nós temos o Bumba Meu Boi do Maracanã, que está fechado, que só abre no período de junho. Então, ali, se o parque funcionasse o ano inteiro, no caminho, nós que somos daqui, o turista, poderia encostar no barracão do Bumba Meu Boi do Maracanã para comprar um artesanato, para acompanhar uma manifestação cultural do nosso Bumba Meu Boi. É muita coisa que dá para ser feita em São Luís para que a gente tenha cultura o ano inteiro. E por quê que eu estou falando isso? Para que a gente gere emprego e renda o ano inteiro. É fundamental. E eu tenho certeza que a nossa cultura e o nosso turismo serão a forma mais rápida que a gente vai ter de gerar emprego e renda para a nossa gente. Candidato, eu vou tomar carona aqui antes de passar para o clã, só para comentar com o senhor que fazer tudo isso é muito relevante, é muito importante e está mais do que fundamentada aqui a sua colocação. A preocupação que me vem à cabeça é fazer tudo isso para atrair pessoas que talvez não queiram retornar porque vão encontrar, por exemplo, em uma rua do centro histórico, prédios arruinados, ou até mesmo a questão do lixo que, por falta de civilidade, e aí não é algo que a prefeitura possa controlar, mas com educação, sim, a longo prazo, médio e longo prazo consegue. Como fazer para conseguir organizar a nossa casa e aí receber esse visitante num tempo tão curto? 4 anos passam rápido e o senhor tem a intenção de fazer isso no primeiro tempo já, né? Como o senhor acabou de dizer, nos primeiros meses. Como? Primeiro a gente tem que colocar para funcionar bem o que já existe. Então, se nós temos um sistema de coleta de lixo, e nós temos a prefeitura com um contrato de concessão, com uma parceria público-privada que foi feita por uma empresa, nós vamos cobrar para que esse serviço seja mais bem feito. Mas, ao mesmo lado, também contar com a contribuição da população. Em relação ao nosso centro histórico, nós precisamos fazer o quê? E eu ouço muitas reclamações em relação à insegurança do nosso centro histórico. Eu estava reunido antes de ontem com membros da Guarda Municipal. E a nossa Guarda Municipal é muito bem estruturada, mas falta um apoio maior da Prefeitura. Comprar novas viaturas, investir em cursos de formação dos nossos guardas municipais, aumentar o efetivo da Guarda Municipal. E por que eu estou falando isso? Para levar a nossa Guarda Municipal para o centro histórico. Para que a nossa Guarda Municipal possa realmente dar aquela sensação de segurança, não só para quem vem de fora, mas para todos nós que queremos estar presentes no nosso centro histórico. Ao lado disso, precisamos melhorar a infraestrutura. Quero começar aqui pelas calçadas. É fundamental que a gente tenha uma requalificação geral nas calçadas do nosso centro histórico. São Luís, além de ser uma cidade que precisa ser inteligente, que precisa ser sustentável, precisa ser uma cidade humana. E não existe cidade humana que não seja uma cidade inclusiva, uma cidade acessível. E é fundamental que a gente possa mostrar àqueles que vêm aqui que São Luís é uma cidade preocupada com as pessoas. Mas ao lado de tudo isso, Dalva, eu concordo com você, precisamos melhorar a infraestrutura da nossa cidade, melhorar a situação da qualidade dos nossos asfaltos, as nossas ruas, as nossas avenidas, para que o turista que chegue aqui, ele tenha o prazer de dizer que esteve em São Luís e, mais do que isso, ele possa voltar. Porque o turista que veio aqui e que volta, ele traz mais renda, ele traz mais pessoas, e é isso que nós vamos fazer. Cuidar de São Luís, em primeiro lugar, para quem mora aqui, mas para deixar uma cidade que todo mundo vai ter orgulho de dizer que veio aqui, vai fazer questão de voltar aqui em nossa cidade. Amém. Clã, Felipe Clã, com você. É bom, né? A gente escutar os candidatos, todos preparados, todos que passaram aqui, é muito bom para a nossa coluna do Clã, a coluna à parte, no nosso jornal imparcial, nós termos conteúdo, né? Os nossos chargistas poderem trabalhar. Eu queria, candidato, com sua permissão, sem ser piegas, entrar mais na sua intimidade, porque existe uma pergunta, não nas minhas fontes políticas, né? O senhor sabe que nós temos essa rede muito ampla de parceiros que nos traz notícias interessantes e notícias de forma pessoal que não interessa a nós. O senhor nunca viu imparcial nem a coluna do Clã, nem a parte, nem a coluna do mestre Raimundo Borges, que está descansando, era para estar conosco hoje, fazendo esse registro, mas como vem essa campanha, o final agora do primeiro turno, ele deu uma descansada com a esposa, mais do que merecida. Mas eu queria entrar na sua intimidade, porque eu tenho muitos grupos em diversos segmentos, em diversas camadas,
em qual eu me alimento, né, e converso. Eu participo de mais de 100 grupos de WhatsApp, se eu ter uma ideia. Não sei nem como é que eu faço. Eu limpo mais do que consigo ler. E há uma pergunta muito clara: por que Eduardo Braide tem essa ficção, né? Perdão, tem essa resistência de lutar pela saúde, né? Eu conheço, né? Nossas famílias nos conhecem há mais de 40 anos e eu conheço a sua história particular, mas eu gostaria muito que o senhor contasse a todos que estão acompanhando o que o levou a trabalhar tão forte pela questão da saúde e principalmente pela história do câncer. Felipe, essa é uma história que eu confesso que não gosto muito de falar porque me emociona, mas eu posso dizer a você que tem algo que acontece já de um tempo para cá e que me dá mais tranquilidade a falar isso, eu vou explicar para vocês. Em 2010, quando eu fui candidato a deputado estadual a primeira vez, a minha mãe estava fazendo um tratamento de câncer. Então, eu passei aquela campanha me dividindo entre a campanha e acompanhar o tratamento da minha mãe. Nós somos 3 irmãos, a gente se revezava. Quando um estava com ela, os outros 2 estavam na campanha. E quando eu estava com ela, os outros 2 tentavam me ajudar na campanha. E nós seguimos a campanha dessa forma. E quando saiu o resultado das eleições, que foi já no dia 7 de outubro, se eu não me engano, em 2010, eu fui a São Paulo, onde minha mãe estava concluindo o tratamento dela, só para vocês terem uma ideia. Eu terminei a campanha no domingo, em 2010, quando me elegi, e na madrugada do domingo para segunda eu já peguei um avião e fui encontrar com a minha mãe em São Paulo. E de lá trouxe a minha mãe de volta para São Luís, porque ela realmente estava no estágio terminal de câncer. E 2 semanas, pouco menos de 2 semanas depois, no dia 19 de outubro, a minha mãe veio falecer. E naquele momento, eu conversando com ela antes, ela tinha muita dificuldade de falar, mas ainda conseguiu expressar a felicidade de ver o filho dela eleito como deputado estadual. Mas tem uma coisa que foi uma lição muito importante que a minha mãe me deixou: a vontade de viver, a vontade de lutar pela vida. E isso é algo que eu carrego comigo dentro do meu coração todos os dias. Eu lembro muito bem que a minha mãe nunca reclamou do tratamento da doença. Ela sempre enfrentou com muita vontade, com muita esperança. E foi exatamente por isso, por ter acompanhado e ter visto a força dela, a vontade de viver, que logo assim que eu tomei posse como deputado estadual, o primeiro projeto que eu apresentei foi a criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Esse fundo tão importante que arrecada aproximadamente de 8 a 10 milhões por ano em impostos que vêm do cigarro e da bebida alcoólica, e que só o Hospital Aldenora Bello já destinou mais de 3 milhões e 100 mil reais. E eu confesso a você, Felipe, que vou até aproveitar para fazer um desabafo aqui. Recentemente você me perguntou na entrevista da Guará o que eu tinha a comentar sobre o vídeo do governador Flávio Dino que ele fez. E eu vou dizer para vocês em primeira mão que no momento em que o governador soltou aquele vídeo, eu estava indo para a missa de 10 anos de morte da minha mãe. Então, eu entrei na igreja e estava com o meu celular tendo que responder ao vídeo que ele postou em suas redes sociais. Eu quero acreditar que ele não sabia o que representava aquele dia para mim e para minha família. Eu não posso acreditar que ele tinha conhecimento que aquele dia minha mãe completava 10 dias de morte. 10 anos. Exatamente 10 anos de morte, e que exatamente naquele momento eu estava me dirigindo à missa de 10 anos de morte da minha mãe. Então, eu prefiro acreditar que foi uma coincidência. Mas em relação a isso, foi exatamente em homenagem a ela, em homenagem a todas as mães, a todos os homens que também lutam contra o câncer. E aí vem a parte da história que eu quero te contar, por que eu já consigo falar isso com mais de tranquilidade hoje. Porque toda vez que eu encontro uma senhora de lenço, toda vez que eu encontro um senhor que está fazendo algum tratamento no Aldenora Bello, que me abraçam e eles me chamam de meu filho. Então eu posso dizer a vocês hoje que se eu perdi a minha mãe para o câncer, eu ganhei muitas mães com essa luta que a gente tem feito aí ao longo desses anos. Desculpa, candidato, eu precisava registrar
né? E aqui eu estou até espantado porque eu estava contigo, não estava em São Luís no dia que ela se foi, mas fiz questão de voltar a São Luís para estar junto contigo, né? Na missa de sétimo dia, e parece que foi ontem. Grande mulher, fantástica mãe, né? Fantástica mulher de político, diga-se de passagem, que é uma arte. Né? Mas eu precisava provocar essa história, né? Não quis fazer lá na Guará, porque a pressão lá é muito maior, o estúdio, né? Mas as pessoas me perguntam muito isso, muito isso. Isso foi uma história que o senhor não ficou repetindo, o senhor não transformou isso num fato piegas, entendeu? Então, eu tenho admiração porque o senhor continuou resistente a isso, continuou decidido a trabalhar nessa área por essas pessoas que eu particularmente não consigo entender por que não se amplia esse processo de uma doença tão terrível. O senhor tem algum pensamento em colocar, por exemplo, na zona rural, porque é uma luta muito grande, não é ir somente ao Adenor Belo que está sufocado, né? Se eu não me engano, o Hospital Geral também atende, mas o senhor pensa em descentralizar esse processo de atendimento, porque muitas vezes o atendimento é ambulatorial, candidato, né? O senhor, mais do que ninguém, é um especialista hoje em dia nessa parte. Então, eu vejo muitas pessoas, quando estou conversando com o pessoal da zona rural, né, ou bairros mais um pouco afastados, que dizem, olha, a gente, às vezes, só para a gente ir, né, já é um sofrimento. Então, muitas pessoas desistem. Como é que o senhor faz esse mapa de atendimento, de descentralização, não somente, claro, para o câncer, mas também para o câncer? Felipe, primeiro, em relação ao câncer, a gente tem que pensar inicialmente em prevenção, em prevenir, né? Prevenir, o próprio nome já disse, é muito melhor do que remediar. Para que você tenha uma ideia, na Europa não existe um só caso de câncer de colo de útero. Pelo menos são as informações que em todos os congressos que eu participo de oncologia, a informação que nos é dada pelos médicos. E aqui em São Luís, e principalmente no Maranhão, um dos maiores índices que a gente tem é de câncer de colo de útero. E que talvez a informação, aquele trabalho... E de pênis também. Também, eu já ia dizer. O Maranhão é o maior e um dos maiores do mundo de pênis. Exatamente. Então, assim, a prevenção ela é fundamental quando ela vem junto com a educação, com a informação, e a gente poder fazer isso e levar a informação e a educação é muito importante. Eu acho que a prefeitura pode contribuir muito com essa parte, com campanhas educativas, com a parte preventiva. Uma segunda etapa muito importante em relação ao câncer é o diagnóstico. Não adianta você deixar a doença avançar, porque, primeiro, as chances da pessoa viver vão diminuir a cada dia. Segundo, o tratamento se torna mais caro. Então, quanto antes o diagnóstico foi feito, melhor. E foi exatamente por isso que só para o Adenor Belo, para que você tenha ideia, são 2 mamógrafos que lá estão funcionando, que eu já destinei para lá. A Prefeitura de São Luís agora vai receber um mamógrafo ao Hospital da Mulher, que eu destinei para lá como deputado federal agora. Então, assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar as clínicas da família, que vai servir para melhorar a nossa atenção básica. Porque para a gente melhorar a saúde de São Luís, Felipe, tudo passa pela melhoria da nossa atenção básica, a nossa atenção primária, aquela que começa no bairro, lá na comunidade. Para que você tenha uma ideia, São Luís chega a ter quase 70% da sua população que não tem a cobertura da atenção básica. O que isso quer dizer? São pessoas que às vezes têm pressão alta e não sabem ou não têm um controle necessário. Se não tem, o que vai acontecer? Vai ter um derrame, vai parar onde? Lá no socorrão. Vai precisar ser internado, fazer uma cirurgia e ocupar um leito de UTI. São pessoas que têm diabetes, que não têm o controle necessário ou que não tomam a medicação correta. Vai acontecer o quê? Vai amputar um dedo, vai amputar um pé, vai amputar uma perna e vai sobrecarregar o sistema de média e alta complexidade da saúde de São Luís.
Nós temos a situação de situações de pessoas que têm problemas cardíacos, que se não tiver um acompanhamento na atenção básica, vão sofrer um infarto, vão ter alguma complicação e vão sobrecarregar o serviço de média e alta complexidade. E só para que você tenha uma ideia, Felipe, São Luís gasta com o Socorrão mais de 116 milhões por ano. E o custo da atenção básica de toda a rede de São Luís para o ano que vem previsto é de 94 milhões de reais. Então, veja a inversão de valores. O que nós temos que fazer é investir mais na atenção básica. Para quê? Para que as pessoas procurem menos os serviços de urgência e emergência. Todas as cidades que conseguem ampliar o seu atendimento na atenção básica, o atendimento nas hospitais de urgência e emergência, nas unidades mistas, eles automaticamente diminuem. Isso não é diferente com câncer, mas especificamente em relação ao câncer, nós vamos levar a possibilidade de diagnóstico do câncer às nossas comunidades mais distantes. A zona rural, vamos fazer isso diretamente pela prefeitura, pelo sistema de saúde de prefeitura, mas com outro programa que nós assumimos o compromisso em nosso programa de governo, que é o programa chamado Parceiros da Saúde. Se nós já temos o Hospital Aldenora Bello, que presta um bom serviço nessa área, qual é a dificuldade, qual é o problema que o prefeito tem de dar um apoio para que o hospital possa atender um número maior de pessoas? Ele já tem a construção física dele, ele já tem as pessoas com experiência ao longo de vários anos para cuidar e tratar bem o câncer, então a prefeitura vai ampliar esse atendimento num custo muito baixo, porque é muito mais barato para a prefeitura, muito mais rápido de resolver o problema e de melhorar a qualidade do atendimento, se eu reforçar o trabalho do Aldenora Bello, do que eu dizer que eu vou construir um grande hospital para o tratamento do câncer, que a gente sabe que às vezes pode nem sair do papel, e se sair vai ser um custo altíssimo, uma manutenção que você sabe, conhece a realidade, que não é fácil, não é barata. Então nós vamos agir em duas frentes: ajudar no caminho de melhorar a nossa atenção básica e reforçar a parceria. E aqui eu quero citar, além do Aldenora Bello, a APAI de São Luís, que faz um trabalho belíssimo, que começa desde o nascimento com a questão do teste do pezinho. Só esse ano, Felipe, eu destinei uma emenda como deputado federal de R$509 mil à APAI, que serviu para fazer mais de 20 mil testes do pezinho. Depois destinei mais uma emenda de R$750 mil à APAI para comprar 4 aparelhos de ultrassonografia, 2 cabines de teste de audição, aparelhos auditivos, porque só quem precisa de um aparelho de auditivo sabe a importância dele, mas também sabe o quanto ele é caro. Ao lado disso, eu tive agora, essa semana, presente lá na Maternidade Maria do Amparo, que fechou as suas portas no início desse ano. A Maternidade Maria do Amparo fazia em média de 180 a 200 partos por mês, mas não faz mais, porque desde fevereiro encerrou as suas atividades, porque a prefeitura suspendeu o convênio que tinha com a Maternidade Maria do Amparo. Um valor que não é tão grande para a prefeitura, mas que a importância do atendimento da Maria do Amparo é muito grande. A Maria do Amparo, para que vocês tenham uma ideia, servia como maternidade de referência para mais de 20 unidades básicas de saúde de São Luís, mas ela vai voltar a funcionar. A partir do ano que vem, a gente vai colocar a Maternidade Maria do Amparo voltando a funcionar, para que a gente tenha muitas vidas, muitas crianças que vão voltar a nascer lá. Candidato, e aí eu faço até um comentário que tem bastante a ver com a sua vida pessoal, afetiva. Enquanto o Clã perguntava sobre a sua bandeira ser a saúde, a história e o envolvimento é tão grande que o senhor casou com uma médica, e aí eu registro aqui que essa médica é uma pessoa maravilhosa. Você conhece ela melhor do que eu, com certeza, mas eu sou fã demais da Graziela, vejo a Graziela lhe acompanhar e fico muito entusiasmada por ver que, mesmo sendo médica ali, tendo tantas vidas para curar e cuidar, ela sabe que nesse momento é importante para a família estar ao seu lado. Então, acho que ela está assistindo a gente, aí eu aproveito para mandar um super abraço para ela. Tenho muito carinho pela Graziela, viu? Agora, vou mudar um pouquinho aqui de assunto. Vamos sair aqui do campo da saúde, que, enfim, tem pano para manga, inclusive esse enfrentamento à pandemia, que deve ser ainda no ano de 2021, ao longo de todo ele, um grande desafio. Tem vacina, não tem? De onde vem? Como chega? Quem vai ter a vacina, né? Mas eu quero lhe perguntar aqui, porque o nosso tempo passa e passa rápido, a gente já está com 40 minutos de bate-papo, temos ainda mais 20. Vamos prorrogar. Pois é, dá vontade, eu sei que não né? pode, eu estou brincando, tem que ser tratamento igualitário.
Mas a gente até que não tem tanto esse modelo engessado. Se for preciso, a gente estica um pouquinho, sim. Mas o que eu quero lhe perguntar é algo muito relevante, porque tem a ver com um problema que atinge a todos nós, direto ou indiretamente, quem sai de casa principalmente, e eu acho que aí é todo mundo, que é a questão do trânsito em São Luís. O trânsito não apenas que atrapalha a vida de muita gente por causa dos gargalos, mas o trânsito que mata. A pergunta que chegou para a gente aqui, candidato, foi enviada pelo Lourival da Cunha Souza. Ele é o presidente do SOS Vida pela Paz no Trânsito, um projeto que começou como algo ali da Maçonaria Unida do Maranhão, e aí os maçons levaram isso para a sociedade abraçou e muitos avanços foram conquistados graças a essas ações, o respeito à faixa de pedestre, entre outras coisas. E ele pondera aqui, comenta o seguinte: a violência no trânsito é um grave problema humano, econômico e de saúde pública. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, em 2019, morreram no trânsito aqui em nossa capital 98 pessoas e saíram feridas com sequelas quase 3.000, 2.994. Em torno de 75% dos leitos de ortopedia dos socorrões 1 e 2 são ocupados por vítimas desse trânsito, na sua maioria jovens do sexo masculino e motociclistas. Mais de 70% das chamadas ao SAMU são para atendimento de feridos no trânsito. Sendo assim, em sendo eleito, quais as propostas do seu plano de trabalho para enfrentar esse grave problema? Dalva, em 2016, eu estava fazendo campanha no bairro do Jardim América, e logo depois que passei uma caminhada, recebi a triste notícia de que uma jovem tinha falecido ao tentar atravessar em frente à Praça do Jardim América, porque não tinha uma faixa de pedestre lá. E aí um caminhão acabou, infelizmente, atropelando essa jovem e ela perdeu a sua vida. E com esse exemplo eu quero dizer da importância de nós levarmos a sinalização não só para as ruas e avenidas principais da nossa cidade, mas principalmente para os bairros. Eu vou dar outro exemplo aqui a vocês e vocês vão lembrar. Vocês conhecem ali o cruzamento da entrada da Avenida Litorânea. Antes de colocar aquele semáforo lá, quantas pessoas não tiveram acidente? Nós tivemos pessoas que já morreram naquele cruzamento. E que depois que colocaram aquele simples semáforo, num custo baixíssimo, praticamente nós não tivemos mais acidente lá. Então veja a importância da sinalização. Sem querer lhe interromper, mas um mesmo ponto, ou na mesma avenida, um outro ponto continua sendo misteriosamente, eu não sei, mas um ponto onde muitos acidentes ocorrem, que é no cruzamento da Avicênia com a Holandeses, ali perto do Hotel Blue Tree. Muita gente já morreu ali, as casas da área têm todas umas proteções, né, bem grandes, enfim. Ou seja, ainda existem muitos riscos aí. Pois é, então assim, essas soluções que são situações simples da gente poder melhorar o trânsito, porque não pode se dizer que a responsabilidade do trânsito é só da prefeitura, é de todos. Todos nós temos que ter responsabilidade com o trânsito. A pessoa que bebe e depois vai dirigir, ela é responsável por algo que aconteça às outras pessoas. Mas a prefeitura pode contribuir muito com isso. E em relação a essa parte de segurança no trânsito, nós temos que começar a fazer as campanhas educativas que devem começar dentro das escolas municipais. Eu conheço o trabalho que o Lourival e o Grupo SOS faz ao longo de vários anos, e é belíssimo o trabalho que eles fazem, e eu acho que a gente pode fazer, inclusive, isso em parceria, o trabalho de movimentos como esse do SOS, para que a gente possa levar para as nossas escolas esse trabalho educativo, a gente possa orientar os nossos jovens como é que deve fazer na hora de atravessar uma rua, uma avenida, mas mais do que isso, a prefeitura tem que agir fortemente em disciplinar melhor o trânsito na nossa cidade. Eu dei para vocês 2 exemplos, a falta de uma faixa de pedestre no Jardim América e a colocação de um semáforo na entrada da Avenida Litorânea. Então, a gente precisa começar a fazer com que São Luís tenha esse seu sistema de trânsito integrado também. E tem outra coisa que eu acho que pode facilitar muito, e aqui já vou um pouco mais para o lado da mobilidade urbana. Nós precisamos fazer mais as obras chamadas interbairros. Às vezes você chega na extremidade de um bairro e uma ponte pequena que a prefeitura construa vai ligar esse bairro ao outro. Às vezes é uma pavimentação que você faça de 300, 500 metros e você vai ligar 2 bairros muito importantes da nossa cidade. Então é fundamental que a gente possa investir mais nessas interbairros. E sabe para quê? Para que, além da viagem ficar mais rápida para quem quer se deslocar de um bairro para o outro, a gente libere
as principais ruas e avenidas da nossa capital para o transporte público. Porque qual é o problema que a gente tem nos ônibus hoje em São Luís? Nós temos uma frota hoje em São Luís de aproximadamente 950 ônibus, que foi diminuído um pouco para a pandemia para algo em torno de 680, mas a frota realmente de ônibus é de algo em torno de 950. E o grande problema de quem anda de ônibus está exatamente na velocidade operacional do sistema. Hoje, a velocidade média que os nossos ônibus trafegam em São Luís é de 8 km por hora. É muito baixo. É por isso que a pessoa passa muito tempo na parada de ônibus. É por isso que a pessoa demora muito na sua viagem, geralmente em ônibus lotado. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que contribuir para liberar essas áreas para que o nosso transporte coletivo tenha prioridade. Como é que nós vamos fazer isso? Em primeiro lugar, construindo e implantando mais interbairros, fazendo mais a ligação entre os bairros de São Luís, para que os carros, as motos possam se deslocar de um bairro para o outro por meio das interbairros e a gente deixe livre as principais ruas e avenidas para os ônibus. Ao lado disso, nós vamos implantar novas estações de passageiros em São Luís. E o que nós vamos fazer sem gastar um centavo? Vocês devem lembrar que um tempo atrás, São Luís tinha os ônibus articulados, que são aqueles ônibus maiores. Durante a pandemia, eles foram retirados, porque como todos eles têm praticamente as suas janelas blindadas por conta do ar-condicionado, ou seja, não abre, tiveram que ser retirados. Mas os ônibus articulados, na verdade, nunca cumpriram a verdadeira função dele. Qual que é a função do ônibus articulado em diversas cidades? Nós vamos começar a fazer com que os ônibus articulados eles possam se deslocar de um terminal para outro sem parada. Eles vão fazer as viagens expressas. Isso quer dizer que quem quiser sair do terminal de integração, por exemplo, da Coab, para poder ir ao centro e pegar um ônibus articulado, ele já sabe que a viagem dele vai ser mais rápida, em pelo menos 30%, e ele sabe que não vai parar, mas daqui até lá. É dessa forma, com soluções inteligentes, sem gastar um centavo a mais, que nós vamos começar, a partir do dia de janeiro do ano que vem, melhorar a situação do nosso transporte público em nossa cidade. Obrigada, candidato. Célio Sérgio, você tem outro questionamento, né? O áudio, Célio. Me pega toda vez. Todo dia. É todo dia isso. Todo dia isso. Meu Deus do céu. Vamos lá. É coisa de motense. Nós todos aqui somos de uma geração que era reprovável, né? Na escola, se não tirasse ali acima do 7, ficava reprovado, não tinha conversa, papai batia, tinha que passar de ano, né? Hoje em dia, nós temos um sistema que não reprova, praticamente. Os alunos passam, nós estamos vendo mesmo a pandemia, onde ninguém está estudando, é um estudo remoto precário, a internet não funciona, e esses alunos vão passar de ano, né? Infelizmente, com pouco conhecimento, lógico. Onde a escola passou a ser mais um despacho dos pais ali para deixar o menino em casa, tirar de casa e ganhar uma merenda escolar. Como melhorar essa qualidade do ensino e não ser só um depósito de criança no colégio, quando matrículas viram fonte de receita, né? O que acontece hoje é isso, se quer as matrículas para se ganhar dinheiro do Fundeb, aquele negócio todo, e não se tem a qualidade da educação em questão, né? Onde o pai quer deixar o menino lá para ganhar a alimentação escolar, né? Porque não tem como comida em casa. Então, onde é que está a qualidade desse nosso ensino? Esses meninos vão sair, e aí nós temos meninos sem qualificação. Não adianta, é tempo perdido, uma geração perdida que não está estudando. Qual o seu plano para melhorar a qualidade do ensino público da nossa capital? Célio, todo esse relato que você fez, ele pode ser materializado na divulgação dos índices do IDEB. São Luís aparece com uma das capitais que tem um dos menores índices de IDEB. E a capital que tem o melhor índice de IDEB do Brasil está aqui do nosso lado, é Teresina. Então, nós temos que aproveitar as boas experiências daquilo que deu certo. Então, em primeiro lugar, a gente precisa investir mais nos nossos profissionais da educação. Isso é fundamental. Para que vocês tenham uma ideia, o orçamento de São Luís para o ano que vem prevê recursos da ordem de somente R$ 430 mil para a formação dos nossos profissionais da educação. É muito pouco, ainda mais levando em consideração que nós ainda estaremos vivendo em um momento de pandemia. Eu entendo que esse ano era o ano que a Prefeitura de São Luís deveria ter aproveitado para fazer duas coisas de forma mais forte. Primeiro,
fazer as intervenções nas escolas para preparar as escolas para a volta das aulas. Por que eu estou dizendo isso? Eu conversei com muitas professoras, com muitos professores, e eles me disseram: Eduardo, a nossa preocupação é voltar para a escola durante a pandemia, mas não tem água no banheiro. Como é que a gente vai fazer a higiene das mãos nossa e dos alunos no meio de uma pandemia? A gente tem receio de voltar para a sala de aula e não ter a estrutura necessária, porque nós não temos internet na nossa escola. E vejam vocês, mais da metade das escolas de São Luís não tem internet, gente. Nós estamos falando da 15ª maior cidade do país, da capital do estado. Eu dei a minha contribuição agora como deputado federal, destinando uma emenda para colocar a internet em 20 escolas de São Luís, que devem ser implantadas nos próximos dias. E eu escolhi exatamente essas 20 escolas na zona rural. Então, assim, você tocou num ponto que, para nós, é um desafio muito maior o ano que vem, Célio, porque a gente sabe que a gente vai ter que se preocupar com o ano letivo de 2021, mas com aquilo que não foi ensinado em 2020. Então, vai praticamente ser um ano redobrado, onde a gente vai ter que ter o cuidado e a responsabilidade de ensinar bem em relação a 2021, mas também fazer a recuperação do tempo perdido que nós acontecemos em 2020. Então, para isso, nós temos que ter a formação dos nossos profissionais da educação, para isso, nós temos que ter o acesso à tecnologia tão importante. O Conselho Nacional de Educação já autorizou que, em 2021, as redes municipais, estaduais e federais de educação poderão adotar o modelo híbrido de educação. Isso quer dizer que em 2021 vai ser permitido ao aluno ter aula tanto na sala, fisicamente, como também aula remota. Mas a pergunta que se faz hoje é: se as escolas de São Luís não têm internet, como é que a gente vai conseguir fazer com que esse aluno tenha acesso à aula remota? Então, nós vamos investir no oferecimento de tablet, na concessão de internet, tudo isso dentro da realidade financeira do município. Mas, diante de tudo isso, nós temos uma boa notícia. Qual é? O Fundeb ia acabar esse ano. E eu fui membro titular da comissão especial do novo Fundeb. Então, eu ajudei a construir o texto do novo Fundeb. E nós garantimos, mais do que dobrar, a complementação do governo federal para o novo Fundeb já a partir do ano que vem. A complementação, que era de 10%, a partir do ano que vem, vai passar a ser de 23% de forma gradativa, 12,5% já no ano que vem. Então, isso quer dizer mais recursos para a educação. Mas eu disse aqui, governar é saber escolher prioridades, é eleger prioridades. Nós temos que eleger a prioridade dentro da educação em poder preparar melhor os nossos alunos. E aí vai desde a forma como se dá a aula na sala. Então, é isso que você colocou. Eu quero que São Luís possa, já nos próximos anos, aparecer aí com um índice completamente diferente em relação ao nosso IDEB. E aquilo que a gente puder fazer para melhorar a estrutura física das nossas escolas, melhorar a formação dos nossos professores e pegar a contribuição também dos nossos pais e mães dos nossos alunos, nós vamos fazer a partir do ano que vem. Esses pais e mães, só para concluir, eles, como eu falei, costumam deixar o menino na escola e trabalhar. E à tarde, o segundo turno, digamos assim, eles acabam ficando sem ter deixar esse menino por falta de creche na cidade, esse tipo de coisa, que é complicado para o trabalhador pagar uma creche particular, né? E isso leva esse menino a serem alvo do tráfico, da bandidagem que está aí na rua. Então, o que fazer para a gente ter escolas de tempo integral, ou então creches, para que o trabalhador possa ter segurança de que seus filhos não vão ser assediados pela bandidagem, pelo crime organizado que está nas ruas? Célio, primeiro dizer que quando a gente fala que vai construir as creches de tempo integral, ninguém mais acredita, porque eu sei que muito ela já foi prometida e nunca saiu do papel. A gente teve recentemente a entrega de uma creche, mas que efetivamente nunca chegou a funcionar em tempo integral. Mas é fundamental que a gente possa assumir esse compromisso de implantar as creches de tempo integral. Por que todas as capitais podem ter creche de tempo integral e aqui em São Luís não pode? É alguma coisa errada, é isso que nós vamos fazer, é priorizar a gestão da educação. É claro que nós não vamos começar isso da noite para o dia com várias creches ao mesmo tempo, mas nós vamos começar para que a rede de São Luís Municipal possa ter várias creches de tempo integral dentro da realidade financeira do município. Além do novo Fundeb que foi aprovado, nós temos aí o crédito do Fundef, que muitos chamam de precatório do Fundef. Só para que vocês possam ter uma ideia, São Luís vai ter direito a mais de 500 milhões de reais. Isso quer dizer recursos para fazer uma revolução na educação daqui.
construindo mais creches de tempo integral, construindo mais escolas, reformando a atual estrutura que já existe. Mas é fundamental colocar um outro ponto aqui em se tratando de creches, que são as escolas comunitárias, que são grandes parceiras da nossa educação infantil. Nós temos muitas escolas comunitárias em São Luís, e que se talvez não fossem elas, nós teríamos muitos alunos hoje sem ter o direito à matrícula, porque a rede municipal de São Luís já não comporta mais a quantidade de alunos que quer se matricular. Então, nós precisamos melhorar o relacionamento com as escolas comunitárias. E é por isso que eu estou propondo a criação de uma secretaria adjunta para assuntos comunitários. Porque o que acontece hoje em relação às escolas comunitárias, para que você saiba? Você sabe e já explicou muito bem que, de acordo com o número de alunos que é matriculado e é informado ao censo escolar, no ano seguinte vem os recursos do Fundeb. Mas as escolas comunitárias que têm direito a receber os recursos do Fundeb, às vezes chega ao final do ano e elas não recebem, porque a Prefeitura de São Luís exige 22 documentos para que seja celebrado o convênio. Nós temos capitais do Nordeste que só exigem 6 documentos. Com isso, eu quero dizer que nós precisamos desburocratizar o relacionamento entre a Prefeitura de São Luís e as escolas comunitárias. Por quê? Porque enquanto as creches de tempo integral não estiverem funcionando, são elas que estarão ajudando, são elas que darão apoio à nossa educação infantil. Então, nós vamos investir muito forte nessa situação das creches de tempo integral e no reforço ao apoio das escolas comunitárias para que a gente possa melhorar a nossa educação infantil. Bom, candidato, a gente tem tão pouquinho tempo agora, nos restam 5 minutos, dá tempo para uma abordagem final do amigo Felipe Klan, e depois disso a gente já encaminha aqui para a despedida e sua saudação final. Klan? Olha, eu quero aproveitar a presença do candidato para registrar um fato histórico, porque está no plano de governo dele. No governo do Zé Reinaldo, em qual nós se encontramos, eu e o Braz, ele como presidente da CAEMA, eu como gestor da juventude, né, nós conseguimos lá implantar, no governo do Zé Reinaldo, um projeto sobre drogas que foi a referência do Brasil. Né? A Secretaria Nacional sobre Drogas vinha para o Maranhão para copiar. E tinha fatos muito simples, ações muito simples. Uma delas eram os conselhos escolares sobre drogas. E, antigamente era antidrogas e nós conseguimos ser a primeira capital, o primeiro estado do Brasil a trabalhar a política, que já era internacional, sobre drogas. Todo um contingente imenso de professores, técnicos, assistentes sociais de São Luís e todo o Maranhão foram treinados. Conseguimos implantar 4 ambulatórios de álcool e drogas em São Luís, né, com atendimento não somente à pessoa que tinha um problema, mas à família. E os conselhos escolares, indiscutivelmente, candidato, né, eu faço essa referência, porque foi uma política que mudou o governo e, infelizmente, acabaram com esse belo projeto de tantas pessoas que sonham em libertar os seus filhos, seus familiares, do pior mal que nós temos. Né? Esse, sem dúvida nenhuma, é o que mais degrada uma família, que é a droga, que está em todos os cantos, estão em todas as casas, quase. Né? É a grande violência, porque a família começa a se desmontar. E não é só uma questão de ser rico ou ser pobre. Né? Nós tínhamos atendimento de pessoas de classe alta, como tínhamos de pessoas de classe baixa. E eu estou fazendo essa referência porque está no seu plano. Né? E, junto a isso, aproveitando o tempinho que eu tenho, eu queria um comentário seu sobre esse projeto importante, né? Colocando os conselhos, e não sei se o senhor vai colocar também os ambulatórios de álcool e droga, que é indiscutivelmente o mais necessário de todos. Nada de internar, é cuidar, né? É tirar ele da crise, né? A pessoa que está lá usando a droga, é ter os técnicos, as pessoas preparadas, preparando a família para trabalhar aquela pessoa dependente.
Eu queria um comentário desse. E aí, para aproveitar, Dalva e Célio, se me permitem, nós temos que falar rapidamente sobre as pesquisas, porque todas as pesquisas indicam Eduardo Braide no segundo turno. Eleição, nesses anos todos que eu estou aí, nessas mais de 3 décadas que eu estou dentro das eleições, eu sempre entendi que 2 coisas fazem um candidato: a estrutura e o cálculo eleitoral. Né? A estrutura ele sabe ter, ele soube construir. E o cálculo eleitoral está aí nessas pesquisas todas, podem não gostar das pesquisas, podem não gostar dos institutos. Mas a pergunta que eu queria fazer ao candidato é o seguinte: indo ao segundo turno, naturalmente vai um candidato da linha do governador Flávio Dino e do prefeito Edivaldo Holanda, a qual eles estão sempre unidos, né? Lembrando que o governador, né, goza de excelentes índices, como agora também o prefeito, nas últimas pesquisas, passa de 60% de aprovação. Eu pergunto ao senhor, como fazer, né, sem aquela velha história que o povo é que decide, eu estou falando do candidato, a estratégia, né, o enfrentamento. Como fazer para, novamente, né, o senhor enfrentar a prefeitura e enfrentar também o governo do Estado no segundo turno? Felipe, primeiro em relação aos conselhos escolares de política sobre drogas, esse compromisso consta em nosso programa de governo, porque eu sou autor da lei estadual que criou os conselhos escolares de política sobre drogas. Então, já está implantado em diversas escolas da rede estadual de ensino. E como foi que surgiu essa lei? Eu vou contar para vocês rapidamente. Eu trabalho em parceria com várias comunidades terapêuticas. Uma delas é a Fazenda da Esperança, ligada à Igreja Católica. E eu, conversando uma vez com o gerente da Fazenda da Esperança, eu tive a curiosidade de perguntar a ele que fazia o recebimento de todas as pessoas lá na Fazenda da Esperança, o que levava realmente a pessoa a buscar o caminho das drogas. E a informação que ele me deu, e eu confesso a vocês que fiquei surpreso com o que ele me disse, mas que era, em sua grande maioria, a falta de diálogo dentro da família. Era o filho que às vezes queria chegar porque teve um contato com a droga e queria desabafar com o pai, queria desabafar com a mãe, e eles estavam cansados do trabalho ou por algum motivo não deram a atenção necessária, e aquele jovem, aquela criança, às vezes até acaba enveredando para o caminho mais forte em relação às drogas. Então, em função disso, nós apresentamos um projeto de lei onde, dentro das escolas estaduais, hoje funciona uma estrutura de um conselho escolar de política sobre drogas, onde tem o aluno, o professor, e aí vem toda a diferença. Nós incluímos os pais dos alunos, exatamente para aproximar essa discussão tão importante desse tema, que é a situação das drogas. Então, é exatamente essa experiência bem-sucedida que a gente quer trazer para as escolas municipais. A implantação dos conselhos municipais de política sobre drogas nas escolas da rede municipal. A gente sabe que tem muitas crianças e até adolescentes já que estudam no município que podem ter uma discussão muito importante em relação a isso. É sempre aquilo que eu digo, prevenir é melhor do que remediar, e é isso que nós vamos fazer. Em relação à sua outra colocação, Felipe, eu sempre coloquei e deixei muito claro que a nossa vida, na verdade, todos nós sabemos disso, está nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. A Bíblia nos ensina isso. Quando eu disputei a eleição de 2016, sendo muito franco entre nós aqui, quem é que podia acreditar que eu ia para o segundo turno? Quem é que podia acreditar que eu teria chances de disputar em pé de igualdade um prefeito que era candidato à reeleição, que estava sentado na cadeira de prefeito, um governador que tinha acabado de ser eleito com 2 anos, mas a gente acabou tendo uma campanha ali praticamente de igual para igual no segundo turno, mesmo eu sem estrutura e mesmo fazendo a campanha da forma como todos vocês acompanharam. Então, assim, eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus, eu sou muito grato ao povo da minha cidade. Vejam vocês tudo isso que tem acontecido de lá para cá, desde 2016 para cá, todas as pesquisas que foram feitas nos apontam em primeiro lugar. Então, isso é um sinal de confiança da população e eu sou muito grato por isso. É um sinal de que a gente tem tudo para fazer uma campanha vitoriosa. Se vai ser no primeiro ou no segundo turno,
Realmente não sou eu que vou decidir isso, é a população que vai decidir qual é o caminho que nós vamos tomar nessa eleição. O importante que eu quero dizer a vocês é ganhar a eleição. E por que ganhar a eleição? Porque eu quero tirar do papel aquilo que está no programa de governo. Eu me preparei muito, Felipe. Eu estou há muito tempo aí me preparando para ser prefeito da nossa cidade. Eu quero dizer que eu estou pronto, eu estou preparado para mostrar que São Luís realmente vai ser uma cidade diferente. E eu tenho a certeza que dessa vez a história vai ser diferente e o povo vai colocar lá um prefeito que tem compromisso com ele e não com nenhum grupo político. Bom, candidato, eu lamento informar que o nosso tempo está estourado, a gente até ultrapassou uns minutinhos, passou rápido, foi muito agradável, como a gente já sabia que seria, essas noites todas em que a gente pode conhecer cada um dos candidatos de uma forma mais profunda, mais franca, mais leve, são momentos muito especiais para a população também. A população que talvez não vá até o site do candidato, baixar o plano de governo, mas que por aqui conhece melhor a pessoa, entende melhor suas convicções, suas opiniões, cria simpatia, ou não, ou o contrário. O que a gente deseja aqui é que a sua caminhada seja repleta de muita sorte, competência não lhe falta. Aqui a gente conhece e reconhece a sua história. É um prazer novamente tê-lo aqui conosco, podendo conversar dessa forma, olho no olho, só que com a tela no meio. E é assim que eu me despeço, deixando agora uma breve saudação com o Felipe, com o Célio Sérgio, porque eles também têm algumas palavras aqui motivadoras para a sua caminhada. Célio. Bom, eu espero, né, que você tenha êxito nessa campanha, né, eu falei, e ainda bem que matraca não enferruja, né? Porque a gente pode bater essas matracas aí no dia e comemorar, né? A competência eu sei que você tem, se o povo quiser, nós teremos um prefeito aí de qualidade, que seja ele conheço, seu desejo de ser prefeito dessa capital maranhense está necessitando de bons projetos, e você demonstrou e tem mostrado que tem competência para isso, como disse, está pronto. Boa sorte, candidato. Obrigado, Célio. Felipe Clã, também agora vamos ouvir as suas palavras finais aqui nesse nosso bate-papo. Olha, é muito bom hoje passar 2 horas, na verdade, né, junto com o candidato. Eu quero fazer um registro, como a gente sempre registra de todos os candidatos que passam por aqui, até porque esse formato impessoal, né, permite às pessoas ficarem confortavelmente escutando o processo. Mas eu quero registrar um histórico de maturidade, né, de crescente maturidade do Eduardo Braide. E isso é impressionante. Hoje mesmo, quando o Eduardo deixou os estúdios da TV Guará para vir correndo, né, para poder entrar aqui também, o pessoal ainda me pegou lá para conversar e me perguntaram o que você achou do Eduardo Braide. Nenhuma novidade, no sentido de que já estava afiado, que sabia o que ele quer implantar, como ele quer implantar, quais são os valores. Isso aí, normal. Se ele também não tivesse preparado a isso. Eu falei exatamente o seguinte, Eduardo Braide. Eu disse, eu conheço o Eduardo desde criança, né? Mas o que me impressiona é os últimos anos, como a maturidade tem preparado, tem colocado ele num eixo que permite que as pessoas tenham confiança na mensagem dele. E eu acho que nós precisamos de gestores que não estejam dentro de ideologias, de politiquês, entendeu? De quero mais, de disse-me-disse. Isso não acrescenta. Isso realmente não acrescenta. Eu gostaria muito, muito, sendo ele o eleito ou qualquer outro candidato que passou já por aqui, por essa live, e todos eles mostraram muita capacidade, tanto intelectual, como de formação, como de decisão. Mas eu gostaria muito de poder noticiar no jornal O Imparcial e também nos debates lá da TV Guará,
né, através dos analistas, eu gostaria de falar realmente sobre ações, sobre comportamentos sérios, que os candidatos tivessem capacidade de esquecer um pouco essa vida partidária, né? Isso realmente não faz bem, isso somente afasta as pessoas candidatas. Não tenha dúvida disso. Não é só o Maranhão que está cansado dessa briga, né, por redutos políticos. É o Brasil, pode-se dizer o mundo. Está aí a demonstração da rejeição aos políticos. Eu espero realmente que até o final do primeiro turno, e se houver o segundo turno, o senhor traga essa qualidade emocional, de estabilidade de um futuro gestor. Muito obrigado pela sua presença na live dos candidatos do jornal O Imparcial. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Candidato, a gente agora espera ouvir as suas palavras aqui nessa despedida dessa sabatina virtual. Olha, Dalva, eu quero agradecer ao Grupo Imparcial pelo convite, quero agradecer a você, ao Célio, ao Felipe, e em homenagem a vocês que pediram para fazer esse encontro aí de forma mais descontraída, eu vou fazer umas considerações finais diferentes hoje. Eu quero dizer a vocês que não é fácil colocar o nome numa disputa para a prefeitura de uma capital. Eu sei a responsabilidade que é administrar uma cidade com mais de 1.100.000 habitantes, mas é importante dizer a você que, às vezes, a gente recebe muitos ataques em uma campanha, às vezes a gente recebe muitas cobranças, é uma campanha que é muito cansativa, porque a gente acorda muito cedo e, durante agora, principalmente nesses últimos dias, quando eu saio de casa, meus filhos estão dormindo. Quando eu chego à noite, eles também já estão dormindo. E aí eu posso confessar a vocês que talvez um dos lados mais difíceis da vida de um político é quando você fica longe da sua família. Então, assim, é um lado que realmente faz com que a gente fique, por conta da missão que nós assumimos de enfrentar esse desafio, que é melhorar a vida das pessoas, mas eu faço isso com muito orgulho, com muito amor no coração. Mas eu diria a vocês que um bom prefeito não é só aquele que vai saber cuidar bem da cidade, é aquele que também vai saber cuidar bem da sua família, porque a gente precisa encontrar um equilíbrio, porque se a família vai bem, a cidade vai bem. E essa é a mensagem que eu quero dizer. Eu estou preparado não só para cuidar bem dos filhos de São Luís da nossa cidade, mas eu também tenho que continuar com o meu trabalho de pai aqui para poder cuidar bem da minha família e fazer com que meus filhos, a minha família, a minha esposa também deem a sua contribuição para uma São Luís melhor. É uma missão familiar. Antes de nós entrarmos ao vivo aqui, gente, para vocês que nos acompanham, eu tinha perguntado para o candidato Eduardo Braide onde estavam as crianças, porque ele está em casa nesse exato momento. E como são pequenos, assim, da idade dos meus, praticamente, é muito difícil mantê-los distante, né? Mas, enfim, parabéns pelo projeto que foi abraçado por toda a família. Se os meninos, os seus filhos, não tem tanta maturidade hoje para compreender, mas no futuro eles não vão apenas compreender como se orgulhar. É uma missão muito bonita. E é assim que a gente se despede, foi um grande prazer, uma boa noite, gente, para todo mundo. Vamos aproveitar o fim de semana com responsabilidade, lembrando que na segunda-feira a gente retoma aqui essa rodada com as 2 últimas entrevistas do nosso ciclo. Teremos na segunda-feira o candidato Rubens Pereira Júnior e na terça-feira vamos fechar com o candidato Hertes Dias. Começamos dia 13. Assim que esse bate-papo encerrar, já agora, ele sobe e fica disponível na íntegra nas redes sociais e nas nossas plataformas digitais de O Imparcial, incluindo o nosso canal no YouTube. Candidato Eduardo, todas as maravilhas na sua caminhada. Que o senhor tenha muito sucesso. Eu sei que vocês não vão brigar comigo, porque eu não posso encerrar a entrevista sem lembrar meu número. No dia 15 de novembro é 19. Vamos lá, vamos à vitória com o 19. Tá Olha, bem. candidato, eu vou lhe dar um conselho. Se eu fosse o senhor, eu encerrava, porque ontem Dalva botou o Bira do Pindaré para cantar. Bira do Pindaré cantou na live dos candidatos do Jornal Imparcial, inédito. Olha, mas aí como ele está falando sobre eu ter incentivado o Bira a cantar, eu posso dizer que o Bira cantou, mas o Eduardo encantou, ó.
Ah, obrigado. E eu quero dizer que a matraca está bem ali, viu, Célio? Ali a matraca. Ô, Dalva, Diga, Felipe. eu queria só fazer um registro, né? Meu Jesus, vamos lá. Hoje eu tentei roubar do candidato, eu tentei roubar do seu braço direito, Igor, que sempre nos atende, ele, Márcio, né? De uma gentileza imensa, a imprensa. Mas eu tentei roubar para saber, né? Joguei até um papo mole do pai de Helena, que era do Maranhão, Atlético Clube, né? Aquela coisa. Não há quem faça, Célio. Alguém me contar qual é o time que esse rapaz torce. Candidato! Se emocionou, tem um coração vermelho, não tenha dúvida disso. Gente, por favor, o candidato Eduardo Braide deve ser um torcedor do Maranhão. E aí, quando qualquer time do Maranhão tá bem, então o Maranhão tá de boa, não é isso? Eu sou assim. Torço pro futebol maranhense, Dalva, é isso aí. Isso, pronto. Olha, ajudei com uma resposta aí padrão. Tu ajudou demais. Olha, Dalva, fora do ar nós vamos conversar, Dalva. É o tempo que não dá mais. Gente, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Grande abraço. Igor.